Aleluia, glória a Deus, agradecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, Deus é soberano, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Entre com muita alegria no seu coração, deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nome de Jesus. E vamos aí juntinho, na mesma fé, na mesma concordância. Engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Senhor, Ele vê tudo e conhece as nossas estruturas, nossa necessidade e manda a palavra certinha. Às vezes eu falo o refrão da palavra, você fala assim, não, serva, essa palavra não vai falar comigo, vai sim. Eu tenho certeza absoluta que vai. Amém? Vamos ficar até o final em nome do Senhor Jesus? Acompanhe-nos, você que é novo no canal aí. Tem palavra todo dia, tem oração todos os dias, tem os louvor da Levita Camila no final de semana. Vamos louvar, adorar, glorificar e aí, juntinho conosco, na mesma fé, na mesma concordância, agrada o coração de Deus, porque a serva está aqui agradando o coração de Deus. Se nós estiver juntinho, melhor ainda, o Senhor vai se agradar desta família. Ele me deu o canal para me ministrar, para entrar nos lares, nas casas, nas famílias. Ele quer salvar casamento, filho pródigo voltando para casa, convenção, salvação, cura, libertação e as outras coisas ele acrescenta em nome do Senhor Jesus. Prossiga conosco, em nome de Jesus, na mesma fé, na mesma concordância, não tem como dar errado. Amém? Já convidei o Senhor como nosso convidado especial, então está tudo no controle. O Senhor está no controle dessa obra. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos para a palavra em nome de Jesus? Glória a Deus. Que palavra gloriosa que o Senhor trouxe aos nossos corações. E nós vamos hoje para 2 Coríntios, capítulo 31, versículo 20. E o refrão da palavra fala assim: Ezequias, o homem de duas vidas. Hoje nós vamos falar sobre vidas. Ezequias, o homem de duas vidas. Olha como o Senhor é soberano. Vamos entender mais um pouquinho aí da vida de Ezequias, porque ele teve duas vidas, que está falando aqui em nome do Senhor Jesus, amém? Então nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 31, versículo 20. O versículo 20 vai falar assim: E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom, e reto, e verdadeiro, perante o Senhor seu Deus. Foi fiel, hein? Olha aqui, o segredo de ter duas vidas. Olha o segredo de ter uma chance de duas vidas, em nome do Senhor Jesus. Olha aí, tem aquele ditado que fala, nasci de novo, segunda vida. Então foi o Senhor que te protegeu, te guardou, te deu livramento, porque você foi fiel a Ele, em nome de Jesus. Vamos lá? Aleluia. Vamos entender mais um pouquinho. Traz um resumo da pessoa e do caráter deste grande homem de Deus, chamado Ezequias. 2 Coríntios, capítulo 31, versículo 20. Ele foi um dos mais piedoso rei de Judá e pode ser considerado um homem de duas vidas. A primeira fase da vida da vida de Ezequias corresponde ao período até a profecia de sua morte. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. A segunda fase da sua vida corresponde ao período em que Deus acrescentou-lhe mais 15 anos de vida.
Aleluia, essa promessa eu tive. Essa promessa eu tenho. Glória a Deus, aleluia. A mesma promessa de Ezequias. Eu tenho essa promessa. Eita, glória. Aleluia, santo é o Senhor. Olha aqui o Senhor falando. O Senhor fala, meus irmãos. Glória a Deus. Repetindo. Homem de duas vidas. A primeira fase da vida de Ezequias corresponde ao período até a profecia de sua morte. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 1. A segunda fase de sua vida corresponde ao período em que Deus acrescentou-lhe mais 15 anos de vida. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 1 até o 11, versículo 2 até o 11, a vida e o caráter desse piedoso rei de Judá nos traz lições espirituais importantes. Vejamos. Olha aí. É forte. Eu falei que a palavra ia falar com todos nós em nome do Senhor Jesus. Aqui o Senhor está falando conosco em nome de Jesus. Amém? Vamos prosseguir para nós entender. Ezequias era filho de Acaz, um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor, ao ponto de trocar o altar do Deus de Israel por um altar pagão que viu em Damasco e fechar Damasco e de fechar as portas da casa do Senhor. Olha que forte. O pai de Ezequias foi desobediente ao Senhor. Presta atenção, vamos entender. Eu vou repetir aqui. Ezequias era filho de Acaz, um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor, ao ponto de trocar o altar de Deus de Israel por um altar pagão que viu em Damasco e de fechar as portas da casa do Senhor. Segundo Reis, capítulo 16, versículo 10 até o 18. Apesar de nascer em um ambiente idólatra, Ezequias se manteve fiel ao Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 3. Amém? Glória a Deus. Ezequias, mesmo numa família idólatra, ele se manteve fiel ao Senhor. E presta atenção. Em 2 Reis, capítulo 18, versículo 5, vimos que Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, superando a fé de todos os reis de Judá antes dele. Em 2 Reis, capítulo 18, versículo 6, somos informados de que Ezequias era apegado ao Senhor, que nunca deixou de segui-lo e que guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Olha a obediência, o que faz na palavra do Senhor. Olha a obediência, meus irmãos. Olha a lição aqui. Eu falei que a palavra ia falar conosco. Glória a Deus. Em 2 Reis, capítulo 18, versículo 7, lemos que o Senhor era com Ezequias e para onde quer este ia, tinha bom êxito. Em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 35 e versículo 36, vimos que Ezequias restabeleceu o culto a Deus e estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Glória a Deus, olha aí.
Em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 26, é dito que Ezequias celebrou uma Páscoa memorial, trazendo a alegria da volta a Jerusalém, fazendo o povo reviver a época áurea de Salomão, rei de Israel. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, aleluia. Em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1 até o 21, vimos que no agir de sua prosperidade, Ezequias sofreu ameaça de invasão pelo temido Senaqueribe, rei da Assíria, e Deus socorreu Ezequias, enviando o seu anjo para destruir todo o exército de 185.000 soldados da Assíria. Olha aí, é forte, hein, meus irmãos? Olha como que Deus cuida dos seus. Ele enviou, meus irmãos, anjos, exército, para ajudar Ezequias, porque Ezequias honrava Deus. Honrava. Glória a Deus. Tem pessoas que precisam ouvir esta palavra em nome de Jesus. Aleluia. Em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 até o 11, lemos que, após ouvir a profecia de Isaías de que iria morrer, Ezequias virou o rosto para a parede e orou, lembrando Deus de todo o seu histórico de fidelidade e de sua inteireza de coração. Isso moveu o coração de Deus, o qual revogou o decreto de morte contra Ezequias e lhe acrescentou mais 15 anos de vida. Meus irmãos, é forte. Eu vou ler mais uma vez esse versículo. É para concretizar no coração, na mente. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos lá? Em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 até o 11, lemos que, após ouvir a profecia de Isaías de que iria morrer, Ezequias virou o rosto para a parede e orou, lembrando Deus de todo o seu histórico de fidelidade e de sua inteireza de coração. Isso moveu o coração de Deus, o qual revogou o decreto de morte contra Ezequias e lhe acrescentou mais 15 anos de vida. Forte a palavra, hein? Eita glória, o Espírito Santo está apaziguando aqui, eu tenho essa promessa, meus irmãos, aleluia. Eu creio, eu acredito, eu tomo posse em nome de Jesus. É forte. Em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 21, lemos: e em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos, para buscar seu Deus com todo o seu coração, o fez e prosperou. Olha aí.
Alguém precisa ouvir esta palavra. O Senhor jamais mandou uma palavra que nós não precisamos ouvir. O que a serva fala? Se nós estiver na comunhão com Deus, junto com Ele, na mesma fé, na mesma concordância, Ele faz a obra. Ele abençoa. Ele conclui a obra, a bênção, a vitória. Vou ler mais uma vez. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 1 até o 11. Lemos que após ouvir a profecia de Isaías de que iria morrer, Ezequias virou o rosto para a parede e orou, lembrando Deus de todo o seu histórico de fidelidade, de sua inteireza de coração. Isso moveu o coração de Deus, o qual revogou o decreto de morte contra Ezequias e lhe acrescentou mais 15 anos de vida. Prosseguindo, em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 21, lemos: e em toda a obra que começou no serviço da casa do Senhor, da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus com todo o seu coração, o fez e prosperou. O fez e prosperou, buscou Deus de todo o coração. Aleluia, glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 23. A palavra de Deus afirma que muitos traziam presente a Jerusalém ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Foi exaltado perante os olhos de toda a nação. Isso o Senhor fez, isso o Senhor faz. Glória a Deus, aleluia. Eu tomo posse dessa palavra, eu tenho essa promessa, aleluia. Vamos para a conclusão da palavra. A vida de Ezequias, rei de Judá, mostra-nos que vale a pena ser íntegro, piedoso e fiel. A história de Ezequias combina com o que Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, que a piedade para todo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Até aqui. Glória a Deus, aleluia. Forte a palavra, né, meus irmãos? Olha aqui o refrão da palavra: Ezequias, um homem de 2 vidas. Eu tenho esta promessa. Deus acrescentou na minha vida. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Olha que lindo, o Senhor está aqui comprovando para aqueles que não crê, que não acredita. Eu já testemunhei aqui no canal. Em nome de Jesus, é a palavra do Senhor que está trazendo aos nossos corações. Eu falei para você que tudo que eu falar aqui, testemunhar, foi Deus que fez eu passar, tanto de provas, como de vitória. Por obediência. Aonde ele fala: vai, filha, eu vou. E você acha que tem alguém comigo? Tem. O grande eu sou, que falou que ia segurar na minha mão, me erguer, me levantar, me guiar, me direcionar, colocar as palavras na minha boca, para mim não temer, e há daquele mexer com a menina dos olhos dele. Há daquele que mexer com a menina dos olhos dele. Eu me asseguro tanto nesse Deus, você não imagina como eu me asseguro nesse Deus.
porque sei que Ele é meu guarda fiel e que Ele jamais vai me abandonar. Eita glória! É lindo, meus irmãos, quando você tem obediência à obra do Senhor, o mandado, o chamado, é lindo, meus irmãos, é muito lindo. Se você vive isso, você sabe que é maravilhoso. Para você que ainda não creu, não acreditou, não deu valor, não deu a mínima, você não sabe o que você está perdendo. Porque quando você tem uma garantia do Criador, do seu Salvador, ter posse da sua vida, e ninguém pode te fazer o mal, pode até tentar, mas vai cair, vai desabar, porque o maior está conosco, o grande está conosco, o dono da minha e da sua vida está conosco. Ele tem o poder, ele tem o poder do céu, da terra e do inferno. Quem tem esse poder? Ninguém, só Ele. Toda honra e toda glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Então é melhor você obedecer e segui-la. Obedeça e siga. E confessa. Ele quer que a nação confesse Ele. Glória a Deus, santo é o Senhor. Para você que não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, aqui um convite para você. Você quer confessar? Você vai ali no cantinho e fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração, eu confesso o Senhor como meu insuficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o Senhor vai tirar esse fardo pesado para começar e te dar o dele que é leve. Você vai respirar. E o Espírito Santo vai te abraçar. Você vai sentir um refrigério na alma. Olha que lindo. Para você que saiu também, o convite é para você. Volta, filho, volta, filha. É tempo. É tempo, não deixa para amanhã o que você tem que fazer hoje, não. Faz tudo. Perdoa hoje, volta hoje, ora hoje. Se consagra hoje. Pede perdão hoje. Estou aqui de braços abertos, ó. O Senhor Jesus está falando. Deus não tem prazer na morte, tem prazer na vida. Quem tem prazer na morte é o diabo. Mas você fala que não tem lugar para tu não, Satanás. Não tem lugar para tu, porque eu confesso o Senhor como meu insuficiente Salvador. Eu confesso a mim, minha vida e minha casa é do Senhor. Minha família é do Senhor. Minha família é projetos do Senhor. Vai determinando com a tua boca, profetizando em nome do Senhor Jesus, tudo de bom. Porque as palavras têm poder. Glória a Deus, aleluia. E nunca amaldiçoe alguém. Nunca. Porque a palavra fala que quem planta, colhe. Então, é melhor você abençoar. Em nome de Jesus. Vamos orar o Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu. Santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, tenha vitória e tenha paz. Tenha paz com Deus. Se você confessar Jesus como seu insuficiente Salvador, fala: Senhor, guarda mim, minha casa e minha família. O Senhor vai ouvir. E você não precisa temer. Prossiga em comunhão e obediência. Olha a história de Ezequias. O pai dele traiu Deus, porque deixou a casa de Deus e foi servir as imagens. Mas Ezequias, mesmo assim, ele não abandonou Deus. No meio de uma família idólatra, ele ficou com Deus, segurou na mão de Deus e Deus segurou na mão dele e ele venceu. Olha que forte, olha o exemplo da vida de Ezequias, né, meus irmãos? Vamos continuar sendo fiel a Deus. Deus é fiel conosco. Fica na paz de Jesus, Deus abençoe.